Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de julho de 2018. 30 anos de Prozac. Em 1988, chegavam às farmácias norte-americanas as primeiras caixas de Prozac. Foi uma verdadeira revolução no tratamento da depressão que, até então, era tratada com remédios que causavam efeitos colaterais importantes, como sonolência em excesso e até risco cardíaco. Mais refinado e menos agressivo que seus predecessores, o Prozac foi recebido com muito entusiasmo. Bastava uma pílula de 20 mg ao dia para reequilibrar o cérebro e espantar a tristeza sem fim. Foi com esse mote que a intensa e bem-sucedida campanha de marketing do lançamento se apoiou. Começava a era das Happy Pills, ou pílulas da felicidade, traduzido do inglês. Com essa promessa, o composto vive anos de glória. Quando sua patente expirou, em 2001, o remédio já havia sido prescrito para 40 milhões de pessoas no mundo. E nos 30 anos de vida de Prozac, novos medicamentos vieram e a fluoxetina, seu princípio ativo, virou mais um entre um mar de antidepressivos, todos com mecanismos de ação semelhantes. Para se ter ideia, eles são a segunda categoria de remédios que mais vende no Brasil, com um faturamento de 3,4 bilhões de reais em 2016, segundo a consultoria Inzealt Brasil. Wagner Gattas, psiquiatra que hoje é presidente do Conselho do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, trabalhou com o Prozac na Alemanha durante a década de 1980, quando o medicamento ainda estava em fase de testes. Haviam outros concorrentes pelo posto de primeiro comprimido desenvolvido especificamente para a depressão. Entravam na disputa os medicamentos inspirados nos tricíclicos remédios dos anos 1950 usados para tratar, originalmente, a esquizofrenia, e também utilizados para estimular alguns neurotransmissores. A falha entre a comunicação dos neurônios é o caminho clássico para a ação dos antidepressivos comercializados até hoje. Apesar de todos os benefícios dos antidepressivos, o remédio ajuda a amenizar os sintomas, mas não resolve de vez o problema. Este tipo de medicamento não chega a causar dependência física, com sinais de abstinência, quando é retirado. E também não causa tolerância, ou seja, quando a quantidade tomada deixa de fazer efeito e é preciso aumentá-la, mas os médicos podem fazer ajustes na dosagem se necessário. Mas, mesmo assim, nada garante que a depressão não dê as caras novamente. Por isso, é comum voltar aos remédios que, aliás, não devem ser estigmatizados como algo negativo. É mais importante viver sem depressão do que sem antidepressivos. O problema é o uso indiscriminado deles, sem o acompanhamento adequado e a indicação correta, como se fossem capazes de eliminar o sofrimento que não deveria ser combatido com medicamentos. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Para quem sofre com ela, são várias as abordagens para melhorar além do remédio: a terapia cognitivo-comportamental, a prática regular de exercícios físicos, meditação e uma vida social ativa, ajudam a manter os neurotransmissores funcionando bem. Mas a depressão não é só culpa deles. Pelo contrário, faz parte de um complexo quebra-cabeças ainda sendo montado, que envolve outras regiões do cérebro, o nível de substâncias inflamatórias pelo corpo e várias questões fora dele, como o estresse do estilo de vida moderno. O que ajude, talvez, a explicar por que a doença tem se tornado tão crônica. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos.
Sem desprezar nem contrariar as afirmativas da ciência, a doutrina espírita complementa nossos conhecimentos sobre saúde e doença com informações e esclarecimentos espirituais. Assim, ficamos sabendo que a doença tem origem espiritual, decorre do estado evolutivo do ser e nunca acontece por acaso, que podemos enfermar por ação fluídica. O que devemos fazer para prevenir, superar ou como suportar a enfermidade? O espírito Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal pela psicografia de Divaldo Franco Slacer, que na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Predomina no seu fim conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Os seus anelos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas, a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil, por lhe não haver atendido às exigências. Sem dúvida, outros conflitos se apresentam, e que podem derivar-se de disfunções reais ou imaginárias da libido, na comunhão sexual, produzindo medos e surdas revoltas que amarguram o paciente, especialmente quando considera como essencial na existência o prazer do sexo, no qual se motiva para as conquistas que lhe parecem fundamentais. Vivendo em uma sociedade eminentemente erótica, estimulada por um contínuo bombardeio de imagens sonoras e visuais de significado agressivo, trabalhadas especificamente para atender às paixões sensuais até a exaustão, não encontra outro motivo ou significado existencial, exceto quando o hedonismo toma e o leva aos extremos arriscados e antinaturais do gozo exorbitante. Ao lado desse fator, que deflui dos eventos da vida, o luto ou perda, como bem analisou Sigmund Freud, faz-se responsável por uma alta cifra de ocorrências depressivas, em episódios esparsos ou contínuos, assim como em surtos que atiram os incautos no fosso do abandono de si mesmo. Esse sentimento de luto ou perda é inevitável, por ferir o seu ante a ocorrência da morte, sempre considerada inusitada ou detestada, arrebatando a presença física de um ser amado, ou geradora de consciência de culpa, quando sucede imprevista, sem chance de apaziguamento de inimizades que se arrastaram por largo período, ou ainda, por atos que não foram bem elaborados e deixaram arrependimento, agora convertido em conflito punitivo. Ainda se manifesta como efeito de outras perdas, como a do trabalho profissional, que atira o indivíduo ao abismo da incerteza para atender a família, para atender-se, para viver com segurança no meio social. Outras vezes, a perda de algum afeto que preferiu seguir adiante, sem dar prosseguimento à vinculação até então mantida, abrindo espaço para a solidão e a instalação de conflito ou de inferioridade, sob outro aspecto ainda. A perda de um objeto de valor estimativo ou monetário, produzindo prejuízo de uma ou de outra natureza. Qualquer tipo de perda produz impacto aflitivo, perturbador, como é natural. Demora-se algum tempo, que não deve exceder a 6 ou 8 semanas, o que constitui um fenômeno emocional saudável. No entanto, quando se prolonga, agravando-se com o passar do tempo, torna-se patológico, exigindo terapêutica bem elaborada. Podem-se, no entanto, evitar as consequências enfermiças da perda, mediante atitudes corretas e preventivas. Terapia profilática eficaz, imediata, propiciadora de segurança e de bem-estar, é a ação que torna o indivíduo identificado com os seus sentimentos, que deve exteriorizar com frequência e naturalidade em relação a todos aqueles que constituem o clã ou fazem parte da sua afetividade.
Repetem-se as oportunidades desperdiçadas, nas quais se pode dizer aos familiares quanto eles são importantes, quanto são amados, explicitar aos amigos o valor que lhes atribui, aos conhecidos o significado que eles têm em relação à sua vida. Normalmente se adia esses sentimentos dignificadores e de alta magnitude, que não apenas felicitam aqueles que os exteriorizam, mas também aqueles outros, aos quais são dirigidos, gerando ambiente de simpatia e de cordialidade. Nunca, pois, se devem postergar essas saudáveis e verdadeiras manifestações da afetividade, a fim de se evitados futuros transtornos de comportamento, quando a culpa pretenda instalar-se em forma de arrependimento pelo não dito, pelo não feito, mas, sobretudo pelo mal que foi dito, pela atitude infeliz do momento perturbador. Esse tipo de evento de vida agressão externada, o bem não retribuído, a afeição não enunciada pode ser evitado através dos comportamentos liberativos das emoções superiores. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de julho de 2018. Por Feijão.